Nessa madrugada quero agradecer a Deus, primeiramente, segundo, por ter nos dado vidas até neste momento. Quero pedir a Deus que continue nos abençoando, continue nos dando sorte, continue nos dando sabedoria, continue nos levando nas suas revelações para que nós possamos alcançar o máximo das pessoas que queiram entender a verdade de Deus, porque infelizmente o que foi entrado neste Brasil foi pastores que não têm nenhuma intenção para ensinar a palavra de Deus. E Deus a repreende essa qualidade de pastores. Eu não sei porque eles pregam, não sei porque eles estão usando Bíblia ainda, porque a Bíblia para os pastores brasileiros tem sido usada de maneira vã, de maneira como se fosse um revólver para assaltar pessoas. O povo brasileiro, que são pastores, que são bispos, que são apóstolos, que são missionários, eles pegam a Bíblia, mas a Bíblia, eles não estão abrindo a Bíblia. A Bíblia continua fechada. A Bíblia diz que João, lá no Apocalipse, ele, ao ter a revelação daquele livro, e diz que ele chorava, né? Porque ninguém era digno de pegar o livro nem de abrir para ver nada no livro. E é isso que a gente vê. É motivo de choro, é motivo de pranto, é motivo de tristeza, porque infelizmente as pessoas que estão pregando no Brasil, eles ainda não abriram este livro chamado Bíblia para mostrar o que o que está escrito nesse livro ainda, dentro dos seus templos. Essa Bíblia é aberta para mostrar ao povo que é uma Bíblia, para mostrar ao povo que é sagrada, para mostrar ao povo que o povo deve viver ali debaixo daquele cabresto, debaixo daquela escravidão, debaixo daquela ministração mentirosa que tem sido manifestado em todos os pastores. O engraçado é que eles criam as religiões, botam o nome das suas denominações, mas o foco é a mesma coisa. Muda só o nome, mas o foco deles é dízimo, o foco deles é oferta, o foco deles é dinheiro. Sempre eles estão pregando não para mostrar a verdade de Deus, mas sim para mostrar dinheiro. Portanto, eu aqui no YouTube, no Facebook, eu estou repreendendo, eu e uma multidão de pessoas que não quer mais ouvir estes homens. Se levantamos contra estes homens para parar o ministério deles. Tem muitas pessoas arrasadas, o coronavírus veio aí e eles dizem que são expulsadores de demônios, diz que são curadores de enfermos, diz que são ministradores da fé do povo, mas infelizmente eles deixaram o coronavírus entrar no mundo e até atacou o próprio eles mesmos. Tem cantores que morreram do meio deles, tem cantoras que morreram do meio deles, tem pastores que morreram do meio deles e tem pastores que foi embaçamado, passou semanas lá dentro do hospital, das clínicas boas, gastando dinheiro do povo. Eles não morreu, estão vivos, estão continuando mentindo. O que eles apresentam para o povo é que foi Deus que salvou eles, porque Deus não queria que eles saíssem ou morressem naquele momento, né? Mas não
se recordam para voltar a pregar a verdade ou para voltar não para pregar a verdade, porque isso não é compromisso deles. O compromisso deles é levar para o povo uma mentira e tomar do povo o dinheiro do povo. O livro de Isaías, no seu capítulo 56, no seu versículo 8, eu vou me dirigir aqui, até o 11 mais ou menos, do 8 ao 11, e as pessoas que forem assistir esse vídeo, que estiverem Bíblia em casa, né, observe esta revelação. O tema lá em cima, ali na parte preto, diz aí, as falsas e os crimes de Israel. O tema é isso. Porque já começa citando o povo de Israel, que naquele tempo, no tempo deste povo sobreviveu aí no mundo, Deus nunca habitou no meio dos gentios. Então, o que Deus oprimia em mandamentos, Deus dava liberdade, Deus dava castigo, Deus dava morte, Deus dava vida, Deus dava todo tipo de ensinamento. Era os israelitas, os gentios que somos nós, naquele tempo vivia, mas não era conhecido como servos, nem como filhos, nem como nada de Deus. Os gentios viviam por si mesmos como animais, não habitava Deus no meio dos gentios. Então, o livro de Isaías 56, no seu versículo 8, diz: Disse o Senhor, né? Glória a Deus, olha. Disse, começa assim, dizendo: Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os Deus, né? Os dispersos, que está aqui meio de trás, mas vai dar certo, né? Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Vós todos os animais do campo, todas as feras do bosque, vinde e comei. Tem comida, né, para todo mundo. Todos os seus atalaia são cegos. Né? Aqui que todos os seus atalaias significa todos os seus pastores, todos os seus bispos, né? Aqui porque tem ponto aqui, né? Todos os seus sacerdotes, todos os que ficam em frente das obras, dizendo que é chefe do povo, dizendo que é ensinadores, dizendo que da Bíblia aqui que são cegos, nada sabem, né? Estão ensinando mentira, nada sabem. Se a gente entrar para o povo brasileiro hoje, está envolvido nesta lista de nada sabe, né? Ele diz que são pastores, são missionários, são bispos, mas estão ensinando as pessoas a adorar em monte, ensinando as pessoas a batizar em água, ensinando as pessoas a comer Páscoa judaica, dizendo que é uma ceia, que eles colocaram o nome de ceia, mas aquilo é Páscoa judaica, e uma Páscoa feia, que não tem carne, né? Só tem um pedacinho de pão
e um pinguinho de vinho, que aquilo não dá nem para botar no buraco de dentro, nem o pão e nem o vinho, né? Tudo é muito pouco, muito, muito pouco. Todos são cões mudos, não pode ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. Estes cões, que são pastores, bispo, apóstolo, missionário, hoje, né? São gulosos. Olha aí, né? São gulosos. Por que são gulosos? Eles estão cobrando para pregar, estão cobrando dízimo, estão cobrando oferta, estão pedindo carro, estão pedindo moto, estão inventando todo tipo de coisa para que o dinheiro entre na mão deles. É venda de DVD, é venda de CD, é venda de toalha do sonho, é venda de feijão, é venda de água, é venda de martelo de justiça, é venda de chave abençoada, é venda de cimento da benção, é venda de colher de pedreiro da casa própria. Eles têm destruído a fé do povo brasileiro com essa maneira aqui. Por causa de quê? De gulosos, né? São gulosos. Eles não aguentam ver o dinheiro na mão do aposentado, eles não aguentam ver o dinheiro na mão daquela pessoa que é bem empregada, eles não aguentam ver nenhuma pessoa que esteja no meio deles com dois dinheiro, um para fazer as compras e o outro dinheiro guardado para quando acabar aquele fazer de novo. A vontade deles é que a pessoa já fez as compras, pegue aquele outro dinheiro, entregue na mão deles para que eles possam ministrar. Então é conhecido como cões gulosos. Não se pode fartar. Nada para eles, tá bom? Eles cobram dízimo no domingo, eles cobram dízimo na terça, eles cobram dízimo na quinta, eles cobram dízimo qualquer dia que você levar lá, eles estão prontos para cobrar deste dízimo. Qualquer dia que você chega lá, eles estão prontos para cobrar desse dízimo. No tempo dos dízimos, era só de ano em ano. E não era dízimo de dinheiro, era dízimo de verdura, era dízimo de semente, era dízimo de animais quando nascia os animais dos judeus. Então eles não se podem fartar. E eles são pastores, diz aqui, eles são pastores. Pastores significa, no tempo de hoje, nós bispo, apóstolo, missionário, pastores, esse tipo de pessoas que hoje estão no Brasil. São pastores que nada compreendem. Cada um se torna, cada um se torna para seu caminho, cada um para a sua ganância, né? Cada um por sua parte. Uns botaram o nome Assembleia de Deus, outros botaram Assembleia Vitória em Cristo, outros botaram Igreja Mundial do Poder de Deus, outros botaram Aniversal, né? Outros botaram Batista, outros botaram tem muito tipo de nome, né? Que saíram fazendo essas coisas tudo, né? Porque cada um se dividiram por sua parte. Mas o foco desses nomes todos é puxar o dinheiro do povo e deixar o povo a cada dia mais desentendido da palavra de Deus. Eu sempre prego nas minhas palavras
que aqui na Assembleia de Deus, em Ribeira do Amparo, aconteceu uma coisa muito grave, muito triste para alguém que diz que está pregando a verdade de Deus. Né? O irmão Daniel, que eu sempre falo de novo outra vez. O irmão Daniel é um professor das escolas de Ribeira do Amparo e motorista dos carros da prefeitura, né? De ambulância, essas coisas. E ele também é crente da Igreja Assembleia de Deus e também é professor da escola dominical da Assembleia de Deus. E está um dia de domingo, eu ainda estava participando, mas a minha esposa, e aconteceu que Daniel, ao pegar um próprio livro daqueles que vêm da escola dominical, aquele livrinho, né? Que aquilo ali também é uma desgraça para enganar o povo. Se não souber pregar ele, deixa o povo mais enganado do que sem ele. Mas aquele livro dizia que o povo não era mais escravo a dadismo. Dizia que o povo de Israel, não era nós, que nós somos gentios. Então aquele livro não falava com nós, aquele livro falava com o povo de Israel, dizia que o povo de Israel era livre para viver sem dadismo, sem adorar imantes, sem fazer nenhum tipo de sacrifício para ser abençoado por Deus. Quando Daniel explicou que aquele livro não é mais compromisso de ninguém dadismo, quase apredejo ele, viu? Quase apredejo ele dentro da chamada igreja. E era aluno que queria aprender com ele. Né? Aluno que queria aprender a verdade com ele, que mostrou já saber mais do que ele, porque queria aprender já ele, disse que daquela maneira não era a maneira dele pregar, porque com aquela maneira ia descobrir a verdade para o povo e o povo não ia mais participar. Quer dizer, o sinal que eu vi ali é que o povo não pode saber a verdade. O povo tem que viver enganado a vida toda, dando o seu dinheiro, sabe? Fazendo a sua contribuição da sua oferta, do seu dízimo, sem saber aonde vai esse dinheiro, sem saber de que maneira que estão dando, sem saber o que vai acontecer. As pessoas não podem saber, as pessoas só têm o direito de dar, mas não podem saber o que vai acontecer com aquilo, se o mandamento é verdadeiro, se não é. Vai ser uma coisa debaixo de cabresto. Né? E no culto anterior, o pastor da igreja, né? Que é gente boa demais, ele é um cara muito bom, coroa, muito bom, mas na parte do evangelho, ele também aprova o que diz aqui é o Malaquias, né? Ou o que diz aqui Isaías, né? Diz a mesma coisa aqui, que na parte do evangelho cada um vai por sua parte, né? Ele diz que crente que não dá dízimo é igual a pé de mandacaru. Não dá sombra e nem dá encosto, né? A gente pode ver que esses pastores, esses bispos, esses apóstolos, esses missionários, eles não querem trabalhar. Né? Eles querem sombra. Eles querem pegar 10% todo mês do salário dos crentes. Eles querem cobrar as ofertas, que diz que crente que dá dízimo e não dá oferta também são amaldiçoados. E a Bíblia manda dar o dízimo e dar também as ofertas. Então eles atacam de todo jeito. Se você é dizimista,
e você não dá oferta, você está roubando a Deus. Você tem que ser dizimista, mas você tem que ser também ofertador, porque ele vai chegar os dois dinheiros na mão do pastor. É esta maneira que estão pregando no Brasil, deixando o povo sem entender a verdade de Deus. Eles não levam o povo para o livro de Gálatas, onde diz que o povo são salvos, né, pela graça, o povo são libertos, o povo de Israel. Com nós a Bíblia não fala em momento nenhum. Então, deixando o livro de Malaquias e indo lá para o livro de Gálatas, para poder a gente ter uma visão mais forte, né? Quando a gente chega no livro de Gálatas, a gente vê, já no livro de Romanos, no seu capítulo 8, diz, olha, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que significa? A mesma história que Daniel disse, que agora ninguém é mais obrigado a dar dízimo, que agora ninguém é mais obrigado a dar oferta. As pessoas podem dar para ajudar, né? Mas agora a pessoa não é mais condenado, né? Diz aqui, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Né? O pessoal saíram da lei de Moisés, que era oprimido em 613 pontos da lei de Moisés, e passaram a servir a Cristo o ressuscitado, e agora não são condenados por nada, né? Não são condenados por nada. Mas infelizmente os pastores dizem, se você não der o dízimo, você é condenado, vai para o inferno. Ele já tem este nome gravado no coração deles e na boca deles para destruí-lo a verdadeira palavra de Deus. O livro de Gálatas, no seu capítulo 3, no seu versículo 13, diz que aquelas pessoas que Malaquias disse que era amaldiçoada, são abençoadas lá. Cristo Cristo nos resgatou. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeira, que disse. Então eles estão usando o livro de Isaías, pegando 3, capítulo 3, o versículo 8 e o versículo 9, chamando as pessoas de ladrana e de amaldiçoada, sem visar essa parte aqui de Jesus ressuscitado para cá. E as pessoas comem aquilo como mandamento e têm se esforçado para lançar todo o seu sustento na mão desses homens, mas some, né? Eles botam o dinheiro na mão destes homens, mas não vê mais nunca este dinheiro. Este dinheiro é mesmo que eles pegarem e jogar dentro de um fogo de lenha, porque você não vê ninguém beneficiado com isso. Só vê o pastor mesmo, que a pessoa deu dinheiro lá, vê ele aparecer com um carro diferente, né, no domingo. No próximo domingo aparece com um carro diferente, com aquele dinheiro, pedindo para os próprios bestas crentes orar, levantar a mão para lá para o público, né? Para orar na chave daquele carro, que diz que foi Deus que deu. E que é mais um carro para fazer a obra de Deus.
E dali ele some com aquele carro e vai buscar mais dinheiro para que troque aquele carro e sempre viva na troca de carro, enquanto muitas pessoas estão necessitando da ajuda daquele tal homem, mas aquele tal homem não está preocupado se as pessoas estão precisando da ajuda deles. O que eles querem é ser ajudados, ser alimentados, é ter um grande nome, ser adorado, né? Então, o capítulo 5, versículo 1, diz: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Tem ponta. Está perguntando, né? Estás, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornes a meter-vos debaixo do jugo da servidão de novo. Veja que essas palavras aqui estão falando com os mesmos judeus que Malaquias falou. Os judeus, eles tinham 613 pontos da lei de Moisés. Eles viviam sufocados, porque eles tinham que cumprir esses pontos sem tropeçar em nenhum ponto, sem errar em nenhum ponto. Porque quando eles tropeçavam em um só ponto, a Bíblia diz que ele era culpado de todos os pontos. Então isso era uma vida desgraçada para os judeus. Mesmo sendo de Deus, povo de Deus, eles não tinham paz, eles não tinham nenhum contentamento. Eles viviam sempre preocupados, enquanto nós que não tinha Deus no mundo, para nós não tinha nenhum mandamento, não tinha negócio de queima de bezerro de monte, não tinha negócio de sacrifícios a perdão de pecado, nós não era dizimista, nós não tinha nenhum mandamento para nós cumprir, porque os mandamentos estavam no meio do povo de Deus. Era o povo de Deus que cumpria todos os mandamentos de Deus. Lá no livro dos Reis, segundo Reis, se não me engano, segundo Reis, ali Naamã, ele vê que Deus não habita no meio do povo dele. Ele vê que pelo aquele milagre da cura da lepra que ele recebe, ele vê que Deus habita no meio do povo de Israel, que ele diz que não há Deus em outro lugar senão de Israel. E era assim. Todos os mandamentos de Deus eram para o povo de Israel. E os gentios eram fora deste mandamento, né? E diz aqui, ó, eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, né, Cristo de nada vos aproveitará. Está dizendo aqui. E de novo protesto a todo homem que se vos deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então isso quer dizer que os judeus livres pela graça, se eles continuassem a não querer a receber os mandamentos de Cristo ressuscitado, de viver na graça, de viver no amor, de viver na santidade, de viver trabalhando livremente, fosse ainda cobrar dízimo, fosse ainda sacrificar em monte, fosse ainda fazer mandamento, apresentar a menina a Deus, batizar em água, fazer jejum, certo? Quer dizer que eles estavam obrigados aí a guardar
toda a lei a voltar aos 613 anos. E Cristo, a morte de Cristo, não valia nada para esses judeus. Seria uma morte em vão, seria um trabalho de Deus perdido, né? Porque fez para a libertação deles, mas eles preferiram viver assim como os crentes vivem na mão dos pastores hoje, desgraçado, né? Alimentando pastores, né? Indo para as igrejas todos os dias e voltando com o nome de ladrão, de amaldiçoado, porque não é todos que podem contribuir. E quando não pode contribuir, é ladrão e é amaldiçoado. E Deus vai soltar a mão. Eu sei que ele faz tanto tipo de medo que diz que o diabo vai entrar na casa daquelas pessoas, vai quebrar a geladeira, vai quebrar o som, vai quebrar o carro, vai fazer uma desgraça lá dentro daquela crente que não está sustentando eles. E aquelas pessoas, em vez de vir com Deus no coração, vêm amedrontadas daqueles lugares. Porque não foram servir a Deus lá, foram servir a homem. E acabou não servindo, porque não levou dinheiro para dar àquele homem. Então volta como desgraçado de lá. Então vocês que estão escutando esse vídeo, compartilhem o vídeo e observe as situações das pregações que está sendo pregada no Brasil. Se ela está dirigida para ensinar a verdade de Deus ou se ela está dirigida para buscar das pessoas dinheiro, né? Dá para ver. Todo mundo, ninguém é cego, que dá para ver que as pregações que está pregando no Brasil, ela seria para buscar dinheiro das pessoas e não para mostrar a verdade para as pessoas. Vocês são de Ribeirão do Amparo, vocês podem lembrar aí do ponto Daniel, né? Lembrando do ponto Daniel, vendo a maneira que os seus irmãos se levantaram contra a Daniel, vocês vê que outros ministérios estão fazendo o mesmo. A igreja mundial, a igreja da graça, a igreja universal, elas três são mãe e filhas. Esses caras dominaram, era de dentro tudo da Universal e saíram brigados e ainda hoje são brigados, né? Os três ministradores ainda hoje são brigados e disputam pregações. Eles pregam melhor do que o outro para detonar o ministério do outro, para puxar mais pessoas do outro, para ganhar mais dinheiro do outro, para ter vidas melhores do que o outro. E as pessoas ficam no meio como massa de manobra, sem saber a quem é que vai dar o dinheiro, se é ao da Mundial, ou se é o da Universal, ou se é o da Igreja da Graça. Estou falando dessas três, são igrejas fortes aí, mas por essas pode tirar todas, não importa o nome, o foco delas são dinheiro. Para vocês entenderem isso, é só conectar sua televisão nos canais deles e ouvir eles para ver o que eles estão falando, a maneira que eles estão lendo e a maneira que eles estão ensinando, para vocês saberem se o foco é graça, se o foco é amor ou se o foco não é dinheiro, né? Para isso vocês precisam abrir a mente e pedir muita sabedoria a Deus, porque vocês vão ouvir conversas
parecida com verdade, mas é como diz a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 25. Parece verdade, mas não é verdade. Romanos capítulo 1, versículo 25 diz assim, desta maneira. Olha, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém, viu? Então foi o que eles fizeram. Eles tiraram Deus dos templos deles e se colocaram no lugar de Deus como um Deus. Então, toda a adoração que as pessoas pensam que vão levar para Deus, para adorar Deus, a adoração fica para seu pastor, para seu bispo, para seu apóstolo, para seu missionário. E é eles que são contribuídos. É eles que recebem dízimo, é eles que recebem oferta, é eles que recebem carro, é eles que recebem moto, é eles que recebem 10% do seu salário. Não pense que é Deus, não. Sabe? É eles que ficam milionários com o dinheiro das pessoas enganadas e oprimem. Você tem que ter aqui na terça, tem que estar aqui no domingo, tem que estar aqui na sexta, tem que estar aqui no sábado. Nos dias que não tiver culto, não estou fazendo nada, a igreja está aberta, venham fazer oração. E não esqueça, traz o dinheiro. As pessoas são recomendadas a dar dinheiro a este exame dia e noite. E ensinado, tem aula todo dia deles lá para saber falar, para poder não mostrar a verdade para as pessoas, porque as pessoas vivem enganadas. O que é que eles colocam? Eles fazem uma pessoa que é dizimista ali, eles colocam um fardo de você, a partir de hoje, é um diácono, ou você, a partir de hoje, é um presbítero. E aquela pessoa já é um cara que dá tudo, ele vai dar muito mais, porque ele recebe aquele nome e pega aquele pouco, aquela honra. Agora não é mais diácono fulano de tal, agora eu sou presbítero fulano de tal. E coloca aquilo na frente do nome dele. Né? Ele faz questão de o nome dele ser presbítero fulano de tal. E com aquilo o ensinamento é escondido, que é o mais importante. A pessoa não adianta estar lá sentado no templo de uma chamada igreja se não for para aprender a verdade de Deus. Você estará perdendo seu tempo. Você está sentado numa escola, se você não está procurando, não vai aprender a ler nada, não aprende nada. E a Bíblia é assim, você vai se sentar ali para ouvir, mas não tem nada para você aprender. Você vai ser desviado, desdobado da verdade a vida toda se você não for um cara compreensivo, se você não for um cara que tem a mente em Cristo, para fazer que nem eu, sair de lá e entrar nas Escrituras. Porque as Escrituras não tem nada encoberto, está tudo aí. Olha, tudo aí. Sobre a parte dos pastores que estão pregando no Brasil, eles são muito bons, sem colocar evangelho. Eles fora do evangelho, eles são muito bons. Muitos deles dão cesta básica, muitos deles faz a casa da pessoa, muitos deles dão ofertas para pessoas pobres. Faz. Eles fazem isso.
Eles pegam milhões e milhões das pessoas e depois eles fazem uma doação de um pinguinho assim, mas recebe nome de bom. Mas o problema grande é que a maior coisa que eles tinham de dar para as pessoas não era comida, não era dinheiro, não era fazer a casa. A maior coisa e a melhor que tem que dar para as pessoas é a verdade que está aqui dentro. As pessoas vivem lendo todo dia, todo dia da semana indo para lá e acreditando que Jesus vem, esperando a vinda de Jesus, esperando a destruição dos pecadores e a libertação dos salvos. É isso que eles estão. Então, Jesus veio e eles não viram. Eles próprios já estão com Cristo. Essas pessoas que estão esperando a vinda de Jesus já estão no céu com Cristo. Viu? Porque Cristo veio, não veio montado de cavalo branco, como diz em Apocalipse. Cristo veio em espírito, ele diz àqueles apóstolos, eu vou, acho que foi no capítulo 14 de João, né? Eu vou porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Veja, Jesus é o Espírito Santo que está encarnado na terra, que tem de ir para o céu e voltar para que todos os homens sejam agora templo e morada do seu Espírito. Qual é a outra vinda de Jesus, senão essa transformação de todos nós ser templo e morada do seu Espírito? Quando morre essa carne, nunca ela vai para o céu. Essa carne vai para a terra, vai ser enterrado e vai ser devolvido. Aqui não é, né? O Espírito que habita em nós, colocado por Deus, vai para Deus, porque ele volta para Deus, porque ele vem de Deus. Essa carne volta para a terra, porque ela vem da terra. Cada quem tem seu lugar. Qual é a outra parte? Né? Qual é a outra parte que o homem tem que vai ficar com Cristo, se não é o Espírito? O Espírito, que é do próprio Deus, vai para Deus. A carne, que Jesus disse que para nada presta, para nada aproveita, volta para a terra. Né? E qual é a outra bondade? Será que é aqueles filmes que estão fazendo que a gente vai subir com nossa carne parecendo uns bonequinhos voando? É daquele jeito que os pastores estão tomando dinheiro do povo e ensinando que as pessoas vão virar uns bonequinhos. A carne da pessoa vai virar um bonequinho e vai subir para o céu. Certo? Arrebatamento já aconteceu. Arrebatamento é o Espírito de Deus vir para todas as pessoas e transformar todas as pessoas em casa de Deus, em templo de Deus. Portanto, todos esses homens que pregam no Brasil, que levam uma palavra mentirosa, uma falsa esperança para as pessoas, eles devem ser repreendidos, porque as pessoas estão esperando em Jesus. Quantos mil anos tem que Jesus disse que voltava? Lá no Apocalipse diz que ele não demorava muito. Né? Eis que eu venho sem demora. Quantos anos tem? 2000 e tantos anos. Jesus vem sem demora. Livro de Atos, capítulo 2, todo mundo está naquela festa em Jerusalém, uma festa de Pentecostes, e ali acontece a vinda de Jesus sobre aquele povo que representa todos os outros povos, porque a partir daquele dia Jesus disse que não há mais grego, não há mais judeus, não há mais servo, não há mais livre, não há mais gentil,
porque todos agora são um em Cristo Jesus. Quer dizer, aconteceu o arrebatamento. Todos nós agora somos um em Cristo Jesus. Qual o outro arrebatamento? Qual é a outra mudança que vai acontecer? Né? E o povo estão esperando em Jesus. Muitos já morreram esperando em Jesus. Eu quero ver depois de morto ele está esperando em Jesus. Né? Quando está vivo está esperando em Jesus. Quando morre está esperando quem? É isso a mentira que estão pregando no Brasil, que a gente tem que repreender essa mentira. E é obrigatório acabar, empurrar esses pastores, esses bispos, esses apóstolos na cadeia, que eles estão usando a Bíblia como arma, esperando Lula, pastor da Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro, esperando Lula ir para a casa deles, pregar para a família deles, que quando Lula estiver falando com a família deles, ei, vote em mim, ele vai por detrás do pastor, pica-lhe fogo e mata Lula. Homem que devia estar pregando a verdade, está dizendo que quando Lula estiver pregando para a família dele, para filho, para mulher, vai por detrás e pica-lhe fogo e mata Lula. E não é só um pastor, não. É mais de 300 pastores e mais de 1000 pastores, porque tem uns dizendo isso e tem o resto apoiando. Parabéns para esse pastor que é homem de Deus de coragem. Matar Lula é homem de Deus de coragem. Cadê o ensinamento da palavra de Deus para colocar no coração do povo? Se eles acham que Lula é pecador, cadê o pastor que vai levar a palavra de Deus para que o pastor, para o Lula ser santo? É isso que a gente pega na Escritura Sagrada e ajunta com o ensinamento que está no Brasil, para a gente ver se está corretamente na palavra de Deus. Senão pode sair de lá. Já vai no que lá? Se não é a palavra de Deus que está sendo ensinada lá, o seu tempo está à toa, você está indo lá perdido. E a gente não deve perder o nosso tempo com nada. Portanto, Deus abençoe todas as pessoas como Ele já abençoou, mesmo antes que o mundo existisse, mas que nós todos continuamos sendo abençoados com todas as sortes de bênçãos como Ele já abençoou, mas precisamos de bênçãos materiais para nosso sustento. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que todas as pessoas que vão ter alcance deste vídeo, que possam compartilhar o vídeo, que possam levar a ele e a mais longe, para que as pessoas possam mais visitar a internet, possam mais visitar as redes sociais, possam mais visitar o seu próprio pastor na chamada sua igreja. Fica de olho no que eles estão falando e depois olha nas escrituras, vê se bate. Se não bate, sai de lá, certo? A Bíblia diz que pela boca do próprio Deus, lá no Apocalipse, diz, sai dela, povo meu, certo? O próprio Deus, também pela boca de Paulo, diz essas palavras. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homem. Né? Se o Deus que fez o mundo e tudo que nele há não habita em templo feito por mão de homem, nós estamos indo para o lugar errado. Em vez de ser casa de Deus, aqueles templos, é para ser chamado de colégio. Porque no colégio a pessoa vai aprender e voltar prático da palavra de Deus. Mas como isso é chamado de casa de Deus, não tem aula lá. As pessoas vão lá só para ficar conversando com Deus, mas não aprende nada, porque é a casa de Deus. Né? Na casa de Deus não tem aula. Na casa de Deus só tem conversa.
Como se a gente fosse para casa do nosso pai, conversar com nosso pai, visitar nosso pai terrestre, né? Lá não tem aula na casa do nosso pai, só tem água para beber, só tem comida para comer, né? Mas não tem palavra de Deus, não tem ensinamento. Era para ser colégio, porque pelo menos no colégio tem aula lá para a gente saber muitas coisas sobre Deus, muitas coisas sobre a Bíblia, muitas coisas sobre os apóstolos, muita coisa sobre os sacerdotes, muita coisa sobre os exames de Deus que pregaram nos tempos antigos. Ninguém quer mostrar isso. O único apóstolo, o único pregador que quer mostrar é Malaquias, porque Malaquias oprimiu os judeus pedindo dízimo e deu certinho para a igreja que está pregando no Brasil oprimir os chamados crentes com esse livro, chamando de ladrão e dizendo que ali é todas as nações é cúmplice daquilo ali, quando não é. Né? Não é. A nação é só uma, a de Israel. Não é a nação de todos os países. É só de um país, que é do país de Israel. Então o povo são muito enganado em pensar desta maneira. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus.